Corri desesperada pelos corredores do hospital quando me disseram que meu filho estava internado. Bem quando estava para entrar na sala onde ele se encontrava, uma enfermeira correu e me segurou no braço com força, me puxando para fora, e sussurrou: "Espere, você precisa se esconder. Confie em mim." Mas antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber até onde chegam as nossas histórias. Corri por aquele corredor como se o mundo estivesse acabando. Meus sapatos ecoaram contra o chão de linóleo. Aquele som oco que só existe em hospitais, misturado com o cheiro de desinfetante que queimava a minha garganta. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo nas têmporas, no pescoço, em cada centímetro do meu corpo de 64 anos, que de repente parecia ter 1000 anos. A ligação tinha chegado a 35 minutos. Marcelo, meu filho, o único que eu tinha neste mundo, estava na emergência. As palavras da telefonista ainda ecoavam na minha cabeça como um sino fúnebre. Acidente grave, estado delicado, venha imediatamente. Eu nem pensei direito. Deixei a panela cair no fogão, agarrei minha bolsa e corri para a rua para pegar o primeiro táxi que passasse. Durante todo o trajeto, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o celular. Tentei ligar para Juliana, minha nora, mas ela não atendia. Deixei 3 mensagens de voz, cada uma mais desesperada que a anterior. Juliana sempre foi distante comigo. Desde o dia em que Marcelo a trouxe para conhecer a família há 5 anos, senti algo estranho nela. Não era antipatia exatamente, mas uma frieza calculada, como se estivesse sempre me avaliando, me pesando numa balança invisível. Ela sorria quando era necessário. Dizia as palavras certas nos momentos adequados, mas os olhos dela nunca a acompanhavam. Eram olhos vazios como janelas de uma casa abandonada. Tentei ignorar aquela sensação. Afinal, Marcelo a amava. Ele brilhava quando falava dela. Os olhos dele se iluminavam de um jeito que eu não via desde que ele era criança, e ganhava um presente de Natal. Quem era eu para questionar a felicidade do meu filho? Que tipo de mãe eu seria se pusesse minhas suspeitas infundadas acima do amor dele? Então engoli minhas dúvidas. Sorri nos jantares de família onde ela mal me dirigia a palavra. Aceitei os abraços mecânicos nos aniversários. Fingi não notar quando ela revirava os olhos discretamente toda vez que eu sugeria algo ou contava uma história. Marcelo não via nada disso, ou escolhia não ver. E eu não ia ser a mãe chata que apontava defeitos na esposa dele. Mas nos últimos 2 anos as coisas pioraram. Marcelo começou a me visitar menos. As ligações ficaram mais curtas, mais distantes. Ele sempre tinha uma desculpa. Muito trabalho. Juliana não estava se sentindo bem. Tinham outros compromissos. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Meu filho estava construindo a própria vida, a própria família. Era natural que eu ficasse em segundo plano. Só que dói. Meu Deus, como dói quando você se dá conta de que está se tornando invisível para a pessoa que você criou, que amou incondicionalmente desde o primeiro segundo em que a segurou nos braços. Quantas noites passei acordada me perguntando o que eu tinha feito de errado. Onde eu havia falhado como mãe? O táxi parou em frente ao hospital e eu praticamente saltei, jogando as notas para o motorista, sem esperar o troco. Meus pés martelavam contra o asfalto enquanto eu corria para a entrada da emergência. O mundo ao meu redor era um borrão de cores e sons. Gente entrando e saindo, ambulâncias com sirenes cortando o ar, enfermeiros empurrando macas. Nada disso importava. Só importava chegar até meu filho. A recepcionista me indicou o caminho com aquela eficiência fria de quem lida com tragédias todos os dias. 3º andar, ala oeste, quarto, 318. Entrei no elevador junto com um casal de idosos que chorava baixinho. A mulher se apoiava no marido, que murmurava palavras de consolo que soavam ocas mesmo à distância. Eu me perguntei que tipo de dor eles carregavam, que perda os esperava lá em cima. Quando as portas se abriram no 3º andar, saí correndo sem olhar para trás. Meus olhos varriam os números nas portas. 302, 304, 306. Eu estava na direção certa. Meus pulmões ardiam, mas eu não podia parar. Não até vê-lo. Não até saber que estava vivo, respirando, existindo. 310, 312, 314. Eu quase chegava.
Meu coração batia tão forte que eu mal ouvia meus próprios pensamentos. Tudo o que existia era aquele corredor infinito e os números aumentando nas portas. 316. A próxima seria a dele. Foi então que senti uma mão firme me agarrar o braço. O toque veio do nada, como um raio em dia claro. Quase gritei de susto, mas antes que pudesse fazer qualquer som, outra mão cobriu minha boca suavemente. Uma voz feminina sussurrou urgentemente no meu ouvido, tão perto que eu podia sentir o hálito quente dela na minha pele. Silêncio. Entre aqui, rápido. Era uma enfermeira. Reconheci o uniforme azul claro num relance. A identificação pendurada no pescoço. Não parecia ameaçadora, mas havia algo intenso nos olhos escuros dela. Uma urgência que me fez obedecer sem pensar. Ela me puxou para dentro do quarto 317, logo ao lado de onde Marcelo estava, e fechou a porta suavemente atrás de nós. Meu coração disparou ainda mais. O que estava acontecendo? Por que esta mulher me arrastou para dentro de um quarto vazio? Abri a boca para perguntar, mas ela levantou um dedo aos lábios pedindo silêncio. Escute, sussurrou, apontando para a parede que separava os dois quartos. Só escute e confie em mim quando digo que você precisa ouvir isso antes de entrar lá. Eu estava confusa, assustada, desesperada. Nada fazia sentido, mas algo na expressão dela, algo na seriedade absoluta no rosto, me fez ficar parada. Me fez pressionar meu ouvido contra aquela parede fria e escutar. No início não ouvi nada além do som abafado de vozes. Depois, lentamente, as palavras começaram a ficar claras, e o que ouvi congelou meu sangue nas veias. A voz de Juliana atravessou a parede como uma lâmina afiada. Não havia emoção nela, nenhum rastro da preocupação que se esperaria de uma esposa cujo marido estava hospitalizado. Era fria, calculada, quase entediada. Quanto tempo até podermos movimentar os papéis? Uma voz masculina respondeu grave e profissional. Depende. Se ele continuar inconsciente por mais 48 horas, podemos solicitar uma procuração de emergência. Com sua assinatura como cônjuge, você terá acesso total às contas, propriedades, a tudo. Meu estômago revirou. Pressionei meu ouvido ainda mais contra a parede, ignorando a dor que começava a se formar na lateral do meu rosto. A enfermeira ao meu lado segurava um celular, a tela mostrando um aplicativo de gravação ativo. Ela estava registrando tudo. E se ele acordar? A voz de Juliana carregava uma nota de irritação, como se estivesse discutindo um problema menor, um inconveniente. Se ele acordar e começar a fazer perguntas, então você diz que ele assinou tudo antes do acidente. Eu já preparei os documentos com a data retroativa. Ninguém vai questionar. Maridos confiam em esposas, especialmente em momentos de crise. Havia algo na forma como o homem falava. Uma familiaridade sinistra que me fez dar conta de que esta não era a primeira vez que ele executava esse tipo de plano. Era um advogado, tinha que ser. A linguagem jurídica, a frieza profissional, a maneira como descrevia a fraude como se fosse só mais um procedimento burocrático. Perfeito, respondeu Juliana. E eu quase podia vê-la sorrindo. E quanto ao apartamento que a velha deixou para ele? A propriedade está no nome dele, certo? A velha estava falando de mim, do meu apartamento, aquele que eu tinha posto no nome de Marcelo há 3 anos, quando acreditei que estava enfraquecendo, quando quis garantir que ele teria algo, caso eu partisse antes. Foi minha casa por 40 anos, o lugar onde criei meu filho, sozinha depois que meu marido nos abandonou. Cada móvel, cada foto na parede carregava lembranças que não tinham preço. Sim, está no nome dele. Valor de mercado estimado em 2 milhões de reais. Assim que você tiver a procuração, pode vender ou transferir como quiser. 2 milhões de reais. Falavam do meu lar, da minha vida inteira, como se fosse só um número numa planilha. Minhas pernas começaram a tremer tanto que tive que me apoiar na parede para não cair. A enfermeira me segurou no braço, oferecendo apoio silencioso enquanto continuava gravando. Ótimo. Então, na pior das hipóteses, se ele se recuperar totalmente, ainda podemos transferir tudo antes que ele se dê conta. Exatamente. E mesmo que ele se dê conta depois, será tarde demais.
Os documentos serão legais, datados de antes do acidente. Você pode alegar que ele estava de acordo com tudo, que vocês estavam fazendo planejamento financeiro conjunto. Será a sua palavra contra a dele. E considerando que ele passou por um trauma grave, qualquer confusão mental da parte dele será esperada. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Juliana, a mulher que meu filho amava, que dormia ao lado dele toda noite, estava planejando roubá-lo enquanto ele estava inconsciente numa cama de hospital. E não era só roubo, era traição na sua forma mais pura e cruel. Há algo que me preocupa, disse Juliana depois de uma pausa. A mãe dele é irritantemente persistente, sempre ligando, sempre aparecendo sem ser convidada. O que eu faço se ela começar a fazer perguntas? Você não faz nada. Legalmente ela não tem direitos sobre nada. O filho é adulto, casado, e você é a esposa. Mesmo que ela suspeite de algo, não há nada que possa fazer. E considerando o histórico de vocês, qualquer acusação que ela fizer parecerá apenas uma sogra ressentida tentando causar problemas. Histórico. Que histórico? Eu nunca tinha causado problemas. Nunca tinha interferido no casamento deles, por mais que quisesse às vezes. Sempre fui respeitosa. Sempre mantive distância quando ela pedia. Sempre. E então me dei conta, claro. Juliana havia construído uma narrativa ao longo dos anos. As pequenas mentiras, os comentários sutis, a forma como sempre me pintava como superprotetora, controladora, incapaz de aceitar que meu filho havia crescido. Marcelo provavelmente ouvia essas coisas todos os dias, absorvendo o veneno gota a gota, até que a percepção dele de mim estivesse completamente distorcida. Mesmo assim, pode ser um problema, insistiu Juliana, especialmente agora. Ela vai querer ficar aqui o tempo todo, vai querer participar de todas as decisões médicas. Então você a afasta gentilmente, se necessário, mas com firmeza. Lembre-se, você é a esposa. Você tem prioridade legal. Os médicos vão consultar você primeiro, sempre. E se ela se tornar muito insistente, você pode pedir segurança para retirá-la. Alegar que está interferindo no tratamento, causando estresse. Minha visão começou a embaçar com lágrimas que eu me negava a deixar cair. Não agora. Não quando eu precisava ouvir cada palavra, cada detalhe daquele plano diabólico. A enfermeira apertou meu braço suavemente, lembrando-me de que eu não estava sozinha nisso. Entendido, disse Juliana. Então, o plano é esperar 48 horas, obter a procuração de emergência, transferir tudo o mais rápido possível e lidar com a sogra se ela se tornar um problema. Correto? E sobre o outro assunto, o que discutimos ontem. Houve um silêncio longo e pesado. Meu coração parou por um segundo inteiro. Que outro assunto? O que mais estavam planejando? Ainda estou pensando. Respondeu Juliana finalmente, sua voz ficando ainda mais baixa. É um passo grande, arriscado, mas necessário. Se você quiser garantir que não haja complicações futuras, pense bem. Ele está em estado delicado. Qualquer piora seria compreensível. Infelizmente comum em casos como o dele. Meu sangue gelou completamente. Estavam falando sobre não. Eles não podiam estar sugerindo o que eu pensava que estavam sugerindo. Isso era loucura, era monstruoso, era... Eu sei, disse Juliana lentamente. Mas eu preciso de mais tempo para decidir. É uma linha que eu não sei se quero cruzar. O tempo está do seu lado por enquanto. Mas não demore muito. Quanto mais ele se recupera, mais complicado fica. Ouvi o som de passos se afastando. Uma porta se abrindo e fechando. Eles tinham saído. Continuei paralisada contra aquela parede, incapaz de me mover, incapaz de processar completamente a enormidade do que eu acabava de descobrir. A enfermeira desligou a gravação e me guiou suavemente até a cama vazia no centro do quarto. Minhas pernas cederam e eu desabei. Meu corpo inteiro tremendo com ondas de choque que iam da cabeça aos pés. Respire, disse a enfermeira suavemente, ajoelhando-se na minha frente. Sei que é muita coisa para processar, mas preciso que você respire fundo e me escute com atenção. Tentei. Deus sabe que tentei, mas meus pulmões não pareciam funcionar direito.
O ar entrava em golfadas irregulares, saindo em soluços que eu mal conseguia controlar. Minha cabeça girava com as palavras que tinha ouvido, cada frase se repetindo num loop interminável. Meu nome é Patrícia, continuou, a voz firme mas gentil. Sou enfermeira aqui há 7 anos e nas últimas 2 semanas comecei a suspeitar que algo estava errado com seu filho. Forcei meus olhos a focarem no rosto dela. Patrícia parecia ter uns 40 anos, com cabelo preto preso num coque apertado e olhos que carregavam uma determinação feroz. Havia algo nela que me lembrava uma guerreira, alguém que tinha visto batalhas e se recusava a render. Suspeitava de quê? Consegui perguntar com a voz rouca. Seu filho deu entrada aqui há 2 semanas com sintomas estranhos. Fadiga extrema, confusão mental, problemas cardíacos sem causa aparente. Os médicos fizeram todos os exames padrão e não encontraram nada conclusivo. Diagnosticaram como estresse severo e excesso de trabalho. Ela fez uma pausa, os olhos se estreitando. Mas eu vi algo que me incomodou. Juliana estava sempre aqui, sempre ao lado dele, sempre muito atenciosa. Atenciosa demais. Trazia comida de casa. Insistia para que ele comesse só o que ela preparava. Controlava quem podia visitá-lo, quando e por quanto tempo. E sempre que eu entrava no quarto, ela ficava tensa, como se eu fosse uma ameaça. Meu estômago revirou de novo. Você acha que ela está envenenando ele? Patrícia hesitou só por um segundo antes de assentir. Comecei a desconfiar há 1 semana. Os sintomas dele não melhoravam, mesmo com tratamento. De fato, pioravam. Então, comecei a prestar mais atenção, a observar Juliana quando ela não sabia que eu estava olhando. Tirou o celular e me mostrou uma foto. Era Juliana, curvada sobre a bandeja de comida de Marcelo, de costas para a porta. Tirei isto há 3 dias. Veja o que ela está fazendo. Ampliei a imagem. Juliana estava claramente adicionando algo à comida, um pó fino que ela despejava de um pequeno envelope. Meu coração despencou até o estômago. Você mostrou isso para alguém? Mostrei para o doutor Rezende, o chefe da ala. Ele me disse para ter cuidado com acusações graves, sem provas concretas, que uma foto embaçada não era suficiente, que poderia ser só suplemento vitamínico ou qualquer coisa que os médicos autorizassem. A frustração era clara na voz dela. Mas você não acreditou nisso, eu disse. Não como pergunta, mas como afirmação. Não, porque eu vi a mesma coisa acontecer com minha prima há 5 anos. O marido dela a envenenou lentamente com anticoagulantes. Quando descobrimos, era tarde demais. Ela morreu de hemorragia interna e todo mundo pensou que tinham sido complicações de uma cirurgia anterior. Lágrimas brilhavam nos olhos de Patrícia, mas ela as conteve com uma piscada determinada. Jurei que se algum dia visse os mesmos sinais de novo, não ficaria calada. Então comecei minha própria investigação. Consegui amostras da comida que Juliana trazia. Mandei analisar por um amigo que trabalha num laboratório particular e encontramos algo. Mostrou outro documento no celular. Era um relatório de análise química com vários termos técnicos que eu não entendia, mas havia uma frase destacada em vermelho. Presença de hipericina em níveis tóxicos. O que é isso? Hipericina é um componente da erva de São João. Em doses controladas é usada para depressão leve, mas em doses altas causa exatamente os sintomas que seu filho apresenta: fadiga, confusão, problemas cardíacos. E o melhor, do ponto de vista de quem quer envenenar alguém, é que não aparece em exames toxicológicos padrão. Minha mente estava tentando processar tudo aquilo, mas era informação demais, horror demais. Por que não foi à polícia? Fui ontem. Dei toda a minha evidência a um detetive, mas ele disse que precisava de mais. Disse que o relatório de laboratório não oficial não seria admissível em tribunal, que precisávamos pegar Juliana em flagrante ou conseguir uma confissão. Ela sorriu então. Um sorriso que não tinha alegria, só satisfação sombria. E aí a senhora ligou hoje, dizendo que seu filho tinha sofrido um colapso grave e estava sendo trazido para a emergência. Eu sabia que Juliana ia aproveitar a oportunidade. Sabia que ela se descuidaria, confiante demais.
Então fiquei vigiando, esperando o momento certo. E você sabia que eu viria? Eu disse lentamente, entendendo. Sim. E eu sabia que eles não esperariam que a senhora chegasse tão rápido. Então, eu a esperei no corredor, e quando vi aquele homem entrando no quarto de Marcelo com uma maleta de advogado, soube que era minha oportunidade. A nossa oportunidade. Olhei para o celular dela, aquele ícone de gravação ainda visível na tela. Você gravou tudo, cada palavra. E desta vez não é só a minha palavra ou um relatório não oficial. É a confissão completa dela com um advogado como cúmplice, discutindo fraude e possivelmente algo pior. Possivelmente algo pior. As palavras que eu tinha ouvido ecoaram de novo na minha mente. Qualquer piora seria compreensível. Eles não estavam apenas planejando roubar Marcelo, estavam considerando matá-lo. Eu preciso ver meu filho, eu disse, tentando me levantar. Minhas pernas ainda tremiam, mas havia uma nova força crescendo dentro de mim. Uma raiva fria e controlada que substituía o choque inicial. Patrícia me segurou pelos ombros. Pode, mas a senhora precisa ser esperta nisso. Se Juliana se der conta de que você ouviu algo, ela vai entrar em pânico. Pode apagar evidências, pode fugir, pode até fazer algo drástico com Marcelo imediatamente. Então, o que eu faço? A senhora age normal. É a mãe preocupada que acabou de chegar. Você chora, se desespera, faz exatamente o que ela espera que você faça. Enquanto isso, eu vou à polícia com essa gravação. O detetive que me atendeu ontem disse que se eu conseguisse algo concreto, ele agiria rápido. Quanto tempo? 1 hora, talvez 2 no máximo. A senhora consegue manter a farsa por tanto tempo? Pensei em todos os anos que passei sorrindo quando queria chorar, aceitando migalhas de atenção de Marcelo quando queria mais, engolindo cada insulto sutil de Juliana com graça. Se conseguir fazer isso por anos, conseguiria fazer por mais 2 horas. Posso, eu disse com uma firmeza que me surpreendeu até a mim mesma. O corredor parecia diferente quando saí do quarto 317. As luzes fluorescentes eram mais brilhantes, os sons mais altos, cada detalhe mais nítido. Era como se ter ouvido aquela conversa tivesse removido um véu dos meus olhos, me mostrando o mundo como realmente era. Perigoso, traiçoeiro, cheio de gente escondendo monstros atrás de sorrisos bonitos. Parei em frente à porta do quarto 318 e respirei fundo 3 vezes. Eu tinha que fazer certo, tinha que ser convincente. A vida de Marcelo dependia disso. Quando abri a porta, a primeira coisa que vi foi meu filho. Marcelo estava deitado naquela cama de hospital, pálido como um fantasma, com tubos saindo dos braços e monitores emitindo bips suaves ao redor dele. Parecia tão frágil, tão diferente do homem forte que eu conhecia. Meu coração se partiu em 1000 pedaços ali mesmo. Mas não foi a visão de Marcelo que mais me chocou. Foi Juliana. Estava sentada ao lado da cama, segurando a mão dele com uma expressão de preocupação perfeitamente ensaiada. Quando me viu entrar, o rosto dela se transformou num mapa de compaixão e tristeza. Lágrimas brilhavam nos olhos verdes, ameaçando cair a qualquer momento. Regina, ela disse, levantando-se e vindo na minha direção. Que bom que você chegou. Tentei ligar antes, mas... Não terminou a frase. Em vez disso, me abraçou. Um abraço que teria parecido genuíno se eu não soubesse a verdade. O perfume caro dela encheu minhas narinas. Aquele mesmo perfume que sempre me fazia sentir inadequada, pobre, menor. Eu retribuí o abraço porque tinha que fazê-lo. Forcei meu corpo a relaxar contra o dela, embora cada fibra do meu ser gritasse para me afastar. Quando nos separamos, deixei que as lágrimas que estavam se acumulando nos meus olhos finalmente caíssem. O que aconteceu? Perguntei com a voz embargada. Me ligaram dizendo que foi um acidente grave, mas não explicaram. Juliana me guiou até uma cadeira ao lado da cama, as mãos dela segurando as minhas com uma gentileza que eu agora reconhecia como falsa. Foi no trabalho. Ele estava numa reunião importante quando de repente desmaiou. Os colegas ligaram para a ambulância imediatamente. Fez uma pausa, secando uma lágrima inexistente. Os médicos dizem que é o coração, que está muito fraco, que o estresse acumulado cobrou seu preço.
Estão fazendo tudo o que podem, mas... A voz dela quebrou dramaticamente. É grave, Regina. É muito grave. Eu queria gritar. Queria sacudi-la e perguntar como ela dormia à noite, sabendo que estava matando o homem que prometeu amar. Como se olhava no espelho toda manhã e conseguia suportar o próprio reflexo. Mas não fiz nada disso. Em vez disso, deixei minha cabeça cair nas mãos e solucei. Não foi difícil. Os soluços eram reais. O desespero era real. Só a razão por trás deles era diferente do que Juliana pensava. Ele vai sobreviver? Perguntei em meio às lágrimas. Os médicos não sabem. Disseram que as próximas 48 horas são críticas. 48 horas. O mesmo prazo que ela tinha mencionado na conversa com o advogado. O prazo que ela estava esperando para pôr o plano em ação. Aproximei-me da cama e tomei a outra mão de Marcelo, a que Juliana não estava segurando. A pele dele estava fria. Fria demais. O rosto dele não mostrava nenhuma expressão, nenhum sinal de que sabia que eu estava ali. Marcelo, meu amor. Sussurrei, acariciando o cabelo dele. A mamãe está aqui. Você tem que lutar. Está ouvindo? Você tem que voltar para mim. Olhei para Juliana do outro lado da cama. Ela me observava com aquela expressão de simpatia que agora me repugnava. Você deve estar exausta, eu disse. Desde quando você está aqui? Desde que o trouxeram. Eu não poderia ir embora? Deixá-lo sozinho? Claro que não, porque se fosse embora, alguém poderia notar algo estranho. Alguém poderia interferir no plano dela cuidadosamente construído. Você deveria ir para casa tomar um banho, comer algo decente. Sugeri gentilmente. Eu fico com ele. Vi um lampejo de algo nos olhos dela. Hesitação, desconfiança. Mas sumiu tão rápido quanto apareceu, substituído por aquele sorriso fraco e agradecido. Não posso deixá-lo. E se ele acordar e eu não estiver aqui, eu vou estar aqui. Eu sou a mãe dele, Juliana. Eu não vou a lugar nenhum. Houve um momento de tensão, um duelo silencioso entre nós. Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça dela, calculando, avaliando. Finalmente, ela suspirou. Talvez você tenha razão. Eu só vou em casa, rapidinho. Tomar um banho e pegar algumas coisas. Volto em 1 hora. Leve o tempo que precisar. Eu disse, forçando calor na minha voz. Eu cuido dele. Juliana se levantou, pegou a bolsa cara e se inclinou para beijar a testa de Marcelo. Volto logo, meu amor. Ela murmurou. E havia tanta falsidade naquelas palavras que me deu vontade de vomitar. Quando ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, finalmente me permiti respirar. Meu corpo inteiro estava tenso. Cada músculo doía pela tensão de ter que fingir, de ter que ser civilizada com a mulher que estava destruindo meu filho. Eu me levantei e fechei a porta no trinco. Não ia arriscar que Juliana voltasse inesperadamente e me pegasse fazendo o que eu estava prestes a fazer. Procurei pelo quarto meticulosamente. Abri gavetas, olhei em armários, verifiquei cada canto. Tinha que haver algo. Alguma evidência física do que ela estava fazendo. Patrícia tinha dito que Juliana trazia comida de casa, que controlava o que Marcelo comia. E então eu encontrei, escondida no fundo da sacola extra que Juliana deixava sempre pendurada na cadeira, havia uma pequena lata de metal. Dentro dela, vários envelopes minúsculos contendo um pó fino e levemente esverdeado. Meu coração disparou. Era isto. Era a prova física que precisávamos. Tirei uma foto com meu celular. Depois, cuidadosamente, coloquei tudo de volta exatamente como estava. Eu não podia deixar que ela soubesse que descobrimos. Voltei para o lado de Marcelo e segurei a mão dele de novo. Aguenta firme. Sussurrei. Só mais um pouco. Nós vamos tirar você dessa. Eu prometo. Juliana voltou exatamente 57 minutos depois, vestindo roupas limpas e com o cabelo ainda úmido do banho. Ela trazia uma sacola com comida, provavelmente do restaurante caro da Avenida Faria Lima. Sempre as melhores coisas para Juliana, sempre o melhor de tudo. Enquanto ela roubava e envenenava o homem que pagava por aquele estilo de vida. Eu trouxe comida, ela disse, tirando recipientes da sacola. Você deve estar faminta. Quando foi a última vez que comeu? Eu não tinha pensado em comida desde a ligação do hospital.
Meu estômago estava enjoado demais para sequer considerar comer. Mas eu tinha que continuar a farsa. Tinha que agir normal. Obrigada, eu murmurei, aceitando um dos recipientes. Você é muito gentil. Ela sorriu. Aquele sorriso que provavelmente encantava todos os que não conheciam a verdade. Somos família, Regina. Precisamos cuidar uma da outra nestes momentos difíceis. Família. A palavra me queimou como ácido. Nunca fomos família para ela. Fomos apenas alvos. Peças num jogo que ela jogava com maestria enquanto a gente não tinha ideia de que estava participando. Comemos em silêncio por alguns minutos. O único som sendo os bips constantes dos monitores de Marcelo. Eu observava Juliana pelo canto do olho, estudando cada movimento, cada expressão. Como eu tinha sido tão cega. Agora que eu sabia a verdade, parecia tão óbvia a frieza por trás dos olhos, a forma calculada como ela media cada palavra, cada gesto. Regina, disse Juliana de repente, quebrando o silêncio. Há algo que preciso falar com você sobre as finanças de Marcelo. Meu sangue gelou, mas mantive minha expressão neutra. Finanças? Sim. Caso o pior aconteça, e eu rezo para que não aconteça, mas caso aconteça, precisamos estar preparadas. Marcelo tinha feito alguns planejamentos financeiros que eu acho que você deveria saber. Ela estava começando. Estava plantando as sementes para justificar as transferências fraudulentas que planejava fazer. Meu punho se fechou debaixo da mesa, unhas cravando na palma da minha mão. Que tipo de planejamento? Perguntei, mantendo minha voz calma. Bom, ele estava preocupado com o futuro, com a nossa segurança. Então, nos últimos meses, ele transferiu várias propriedades para o meu nome, incluindo o apartamento que você deu para ele. Mentira. Mentira descarada. Não havia transferências. O apartamento ainda estava no nome de Marcelo, e ela sabia disso. Estava sondando o terreno, vendo se eu questionaria, se eu tinha conhecimento suficiente das finanças do meu filho para me dar conta da mentira. Ele mencionou algo assim. Menti suavemente. Disse que queria garantir que você estivesse protegida. Vi o alívio passar rapidamente pelo rosto dela. Ela tinha acreditado. Pensou que eu era tão desinformada, tão afastada da vida de Marcelo, que não saberia de nada. Exatamente. Disse sua voz mais relaxada agora. Ele me ama tanto, sempre pensando em mim primeiro. Eu tive que morder a língua com tanta força que senti gosto de sangue. Queria gritar a verdade na cara dela. Queria ver aquela máscara de simpatia se estilhaçar quando ela percebesse que eu sabia de tudo. Mas Patrícia tinha me feito prometer manter a calma, deixar que a polícia fizesse seu trabalho. Só mais um pouco. A porta se abriu de repente, fazendo com que ambas pulássemos. Era uma enfermeira diferente, uma que eu não tinha visto antes. Com licença pela interrupção, ela disse: Preciso verificar os sinais vitais do paciente. Juliana se levantou, dando espaço para a enfermeira trabalhar. Aproveitei o momento para checar meu celular discretamente. Havia uma mensagem de Patrícia. Delegado a caminho. 20 minutos. Aguenta firme. 20 minutos. Eu podia fazer isso. Só 20 minutos mais de fingimento, de agir como a sogra ingênua que Juliana sempre pensou que eu era. A enfermeira terminou sua verificação e fez algumas anotações na prancheta. Ele está estável, anunciou, sem mudanças significativas. Isso é bom ou ruim? Perguntei. Neste momento, estável é bom. Significa que ele está lutando. Ela saiu, e ficamos sozinhas de novo. Juliana voltou para a cadeira ao lado da cama, retomando sua vigília de esposa dedicada. Eu me perguntava quantas vezes ela tinha ensaiado aquele papel. Quantas horas tinha passado em frente ao espelho praticando aquela expressão de preocupação. Sabe, Regina, ela começou depois de um momento. Sei que o nosso relacionamento sempre foi complicado. Complicado? Que palavra educada para descrever anos de desprezo mal disfarçado. Mas eu quero que você saiba que sempre amei o seu filho. Desde o primeiro dia que o conheci, soube que ele era especial. Especial. Ele era especialmente rico, especialmente ingênuo, especialmente fácil de manipular. Era isso o que ela queria dizer. E sei que você tinha suas dúvidas sobre mim no início. As mães sempre têm. Ninguém é bom o suficiente para os filhos delas.
Ela sorriu como se estivéssemos tendo um momento de conexão. Mas espero que com o tempo você tenha visto que minhas intenções sempre foram puras, que eu realmente quero o melhor para Marcelo. Eu menti então. A maior mentira que já contei na vida. Eu vejo agora. Vejo o quanto você o ama, o quanto se dedica a ele. E lamento ter sido tão fria com você todos esses anos. Os olhos dela brilharam com triunfo mal disfarçado. Ela tinha vencido. Ou pensava que tinha. Conquistou não só o marido e o dinheiro, mas agora também a aprovação da sogra chata, que sempre tinha sido um espinho no lado dela. Isso significa muito para mim, eu disse. E havia uma nota de sinceridade genuína na minha voz. Não porque ela se importasse comigo, mas porque a minha aprovação tornava tudo mais fácil, sem resistência, sem perguntas, sem obstáculos no caminho dela. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem de Patrícia. 10 minutos. Polícia na recepção. Segure a porta. Eu me levantei fingindo esticar as pernas. Vou buscar um café, anunciei. Você quer algo? Não, obrigada. Estou bem. Saí do quarto e quase corri pelo corredor. Patrícia estava esperando perto dos elevadores, acompanhada de 2 investigadores em roupa de civil, um homem alto de uns 50 anos com cabelo grisalho e uma mulher mais jovem com olhos afiados que pareciam ver tudo. Senhora Regina, perguntou o homem em voz baixa. Eu sou o delegado Carvalho e esta é a investigadora Silva. A enfermeira Patrícia nos mostrou a gravação. Precisamos agir agora. Ela está lá dentro, sussurrei, com meu filho. Entendemos. Vamos fazer isso com calma. Não queremos alarmá-la ou dar-lhe oportunidade de destruir evidências. A investigadora Silva se aproximou. A senhora encontrou algo no quarto? Alguma evidência física? Mostrei a foto da lata com os envelopes de pó. Estava escondida na sacola dela. Eu não toquei, só fotografei. Excelente. Isso, junto com a gravação e os exames médicos que vamos solicitar, deve ser suficiente. Voltamos para o quarto juntos. Quando abri a porta, Juliana levantou os olhos, a expressão dela mudando de relaxada para confusa, ao ver os 2 estranhos atrás de mim. Juliana Mendoza, disse o delegado Carvalho, mostrando sua identificação. Precisamos falar com a senhora sobre algumas inconsistências no tratamento do seu esposo. O rosto de Juliana passou por uma transformação fascinante. Em questão de segundos, vi confusão, medo, raiva e, finalmente, cálculo frio passar pelas feições. Ela era boa, eu tinha que admitir. Em menos de 3 segundos, já tinha recomposto a máscara. Inconsistências? Perguntou a voz dela, pingando preocupação. O que querem dizer? Há algo errado com o tratamento dele? Os médicos cometeram algum erro? Brilhante. Já estava direcionando a culpa para outro lugar, criando uma narrativa alternativa em tempo real. A investigadora Silva entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Senhora Juliana, temos razões para acreditar que seu esposo não está doente por causas naturais. Gostaríamos que a senhora nos acompanhasse para responder algumas perguntas. Perguntas sobre o quê? Eu não entendo. Sobre isso, por exemplo. Carvalho agarrou a sacola extra da cadeira e com luvas removeu a lata de metal. Juliana empalideceu visivelmente, mas se recuperou rápido. São só suplementos naturais que o médico dele recomendou para a imunidade. Que médico? Ela hesitou só uma fração de segundo. O Dr. Bittencourt, o particular dele. Vamos verificar isso, disse Silva, fazendo anotações. E sobre esta conversa? Ele tirou um pequeno dispositivo e apertou play. A voz de Juliana encheu o quarto, clara como cristal. Eu tenho dado os comprimidos triturados no suco de laranja dele de manhã. Um pouquinho mais a cada semana. O sangue escoou completamente do rosto de Juliana. Os olhos dela se arregalaram, procurando desesperadamente uma saída, uma explicação, qualquer coisa. Isso foi tirado de contexto. Começou, a voz dela subindo de tom. Eu estava conversando com o médico com o advogado, corrigiu Carvalho. Temos a gravação completa, incluindo a parte onde vocês discutem transferências fraudulentas de propriedade e a possibilidade de deixar seu esposo morrer para facilitar o acesso aos bens dele. Juliana me olhou então,
E o que vi nos olhos dela me congelou até os ossos. Já não havia pretensão, já não havia máscara. Era puro ódio, raiva destilada. Foi você, ela sibilou, velha intrometida. Você nunca me aceitou. Sempre me olhou com desprezo. Sempre tentou pôr Marcelo contra mim. Eu tentei te aceitar, eu respondi. E minha voz estava surpreendentemente calma. Tentei por 5 anos, mas você nunca quis ser aceita, não é? Você só queria o dinheiro. Dinheiro que eu mereço depois de anos aguentando ele, aguentando você, aguentando essa família patética. Juliana Mendoza, disse a investigadora Silva formalmente, puxando algemas. A senhora está presa por tentativa de homicídio qualificado e fraude. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra a senhora. Isso é ridículo. Vocês não têm provas reais. É só uma gravação que pode ter sido editada, manipulada. Temos os envelopes com o pó. Carvalho enumerou tranquilamente. Temos o seu histórico de buscas na internet sobre venenos de difícil detecção. Temos as alterações nos exames de sangue do seu esposo. Temos testemunhas das suas visitas suspeitas ao quarto dele em horários específicos. E temos a senhora na sua própria voz confessando tudo. As algemas fizeram clique nos pulsos dela. Juliana se debateu por um momento, mas Silva assegurou com firmeza profissional. Vocês não podem fazer isso. Eu sou a esposa dele. Eu tenho direitos. Tinha. Eu corrigi suavemente. Tinha direitos. Agora só tenho o direito de ficar calada e ligar para um advogado. Embora o seu antigo advogado esteja sendo preso neste exato momento também, então talvez você precise encontrar um novo. A raiva nos olhos dela era tão intensa que por um momento pensei que ela fosse cuspir em mim, mas os investigadores já a estavam guiando para fora do quarto. Na porta, ela se virou uma última vez. Ele nunca vai acreditar em você. Quando ele acordar, eu vou dizer que vocês forjaram tudo, e ele vai me escolher, como sempre me escolheu. Não vou, disse uma voz fraca da cama. Todos nós congelamos. Viramos para Marcelo e os olhos dele estavam abertos, focados em Juliana com uma expressão de dor e traição absoluta. Marcelo começou Juliana. A voz de repente suave, vulnerável. Amor, você não está entendendo. Eles estão mentindo, tentando nos separar. Eu ouvi tudo. Ele sussurrou. A voz rouca pelo desuso. Acordei há uns 20 minutos. Ouvi cada palavra que você disse para esses detetives. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. Como você pôde? Eu te amava. Teria dado tudo por você. Marcelo. Não. Juliana lutava contra as algemas, agora desesperada para chegar até ele. Eu também te amo. Tudo isso é um mal-entendido terrível. Levem-na embora, disse Marcelo, fechando os olhos. Eu não quero vê-la mais. Os investigadores não precisaram de mais estímulo. Retiraram Juliana do quarto enquanto ela gritava. Uma mistura de súplicas e ameaças que ecoaram pelo corredor até sumir. Quando a porta se fechou, o silêncio que ficou era ensurdecedor. Corri para o lado de Marcelo, segurando a mão dele com as duas minhas. Meu filho, eu chorei. Meu amor, você está bem? Preciso chamar o médico. Eu estou fraco, ele admitiu. Mas vivo, graças a você. Não. Neguei com a cabeça vigorosamente. Graças a Patrícia. Foi ela quem suspeitou primeiro, quem investigou, quem me salvou de entrar aqui sem saber de nada. Marcelo olhou para Patrícia, que tinha ficado discretamente perto da porta. Obrigado, ele disse simplesmente. Você salvou minha vida. Ela sorriu. Só fiz o meu trabalho. Foi muito mais que isso, eu insisti. Foi coragem. Foi se importar quando era mais fácil não fazer nada. Os dias seguintes foram um borrão de médicos, exames e lenta recuperação. Tiveram que desintoxicar o corpo de Marcelo das substâncias que Juliana tinha posto nele por meses. Descobrimos que não era só a hipericina. Ela tinha usado uma combinação de substâncias naturais que individualmente pareciam inofensivas, mas juntas causavam os sintomas debilitantes que quase o mataram. Ela era inteligente. O Dr. Rezende admitiu durante uma das consultas. Muito inteligente. Se não fosse pela persistência da enfermeira Patrícia e a descoberta oportuna, provavelmente não o teríamos detectado a tempo. Marcelo melhorava um pouco a cada dia. A cor voltava ao rosto dele,
a força aos músculos, mas havia algo diferente nele agora. Algo que ia além do físico. Havia uma tristeza profunda nos olhos dele. Um peso invisível que ele carregava. Eu fui tão cego, mãe. Ele me disse uma noite quando éramos só nós dois no quarto. Todos esses anos ela me manipulou. Me pôs contra você. Não foi sua culpa. Foi sim. Ele me interrompeu gentilmente. Foi minha culpa acreditar nas mentiras dela. Quantas vezes você tentou se aproximar e eu a afastei? Quantos aniversários esqueci? Quantas ligações ignorei? Lágrimas corriam livremente pelo rosto dele. Eu a tratei como se você fosse um incômodo. Como se seu amor fosse um fardo. E o tempo todo você era a única pessoa que realmente se preocupava comigo. Eu subi na cama com cuidado e o abracei como não fazia desde que ele era criança. Você é meu filho. Não importa quantas vezes você me afaste, eu sempre vou voltar. Sempre vou te amar. Sempre vou lutar por você. Ficamos assim por um longo tempo, mãe e filho, curando feridas que iam muito além do físico. A investigação revelou mais do que esperávamos. Juliana, descobrimos, nem era o nome real dela. Era Mariana Ferraz, e tinha um histórico de fraudes matrimoniais em 3 estados diferentes, incluindo Minas Gerais e Bahia. Casava-se com homens com dinheiro, lentamente os isolava de suas famílias, assumia o controle das finanças e depois desaparecia com tudo. Por que ela não fez isso comigo? Perguntou Marcelo quando eu lhe contei. Por que o veneno desta vez? Porque você não tinha dado a ela acesso total às finanças, explicou o delegado Carvalho durante uma visita. Você manteve contas separadas, manteve a propriedade do apartamento, nunca a colocou como beneficiária nos investimentos. Ela percebeu que não poderia simplesmente sumir com o dinheiro. Então decidiu que viúva seria uma posição melhor. Marcelo estremeceu. Ela ia me matar. Quase conseguiu, confirmou Carvalho sombriamente. Mais algumas semanas e o dano ao seu coração teria sido irreversível. O julgamento foi marcado para 6 meses depois. Nesse tempo, Marcelo se recuperou completamente, ao menos fisicamente. Vendeu a casa que tinha dividido com Juliana, incapaz de voltar ao lugar cheio de lembranças envenenadas. Comprou um apartamento menor, mais perto de mim, num bairro tranquilo de São Paulo. Passávamos mais tempo juntos agora do que tínhamos passado nos últimos 5 anos combinados. Jantares de domingo se tornaram tradição, caminhadas no parque aos sábados de manhã, conversas longas, sobre tudo e nada. Estou redescobrindo quem eu sou, ele me disse uma vez, sem a voz dela na minha cabeça, me dizendo o que pensar, o que sentir. É aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Ele começou terapia também. Disse que precisava processar não só o trauma físico, mas o emocional, a traição, a manipulação, os anos perdidos. Quando o dia do julgamento finalmente chegou, entramos no tribunal juntos de mãos dadas. Patrícia estava lá também, pronta para testemunhar, assim como o doutor Rezende e vários especialistas em toxicologia. Juliana estava diferente, magra demais, o cabelo sem brilho, olheiras profundas. A prisão preventiva tinha cobrado seu preço. Quando os olhos dela encontraram os meus, já não vi raiva. Vi resignação. Ela sabia que tinha perdido. O julgamento durou 3 dias. A promotoria apresentou evidência atrás de evidência. A gravação, os exames médicos, os envelopes com o pó, o histórico de fraudes anteriores, as buscas na internet sobre venenos, os vídeos de segurança mostrando as entradas suspeitas dela no quarto de Marcelo. Foi devastador, impossível de refutar. A defesa tentou alegar que as gravações eram inadmissíveis, que as evidências eram circunstanciais, mas era muito fraco, muito tarde. Quando Marcelo subiu ao estrado para testemunhar, o tribunal inteiro ficou em silêncio. Ele falou sobre os anos de casamento, sobre como ela lentamente o isolou de mim, sobre os sintomas que ele ignorou, sobre o suco de laranja que ela preparava amorosamente toda manhã. Confiei nela com a minha vida, ele disse, a voz embargando. E ela literalmente tentou tirar essa vida de mim. Olhou diretamente para Juliana. Eu te amava. Teria feito qualquer coisa por você, e você me viu só como uma conta bancária,
como algo a ser explorado e descartado. Juliana baixou os olhos, incapaz de encarar o olhar dele. Quando foi minha vez de testemunhar, contei tudo, desde a minha corrida desesperada pelos corredores do hospital, até o momento em que Patrícia me salvou. Sobre a conversa que ouvi, sobre o horror de descobrir que alguém que eu tinha tentado aceitar na família estava destruindo meu filho. Ela me chamou de velha intrometida. Eu disse ao júri. E sabem de uma coisa, ela tinha razão. Eu sou intrometida porque é isso que as mães fazem. Se intrometem, lutam, protegem seus filhos com tudo o que têm, mesmo quando esses filhos as afastam, mesmo quando ninguém mais as vê. O veredito veio no terceiro dia, culpada em todas as acusações. Tentativa de homicídio qualificado, fraude, falsificação de documentos. A sentença foi 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional, antes de cumprir 20. Quando o martelo bateu, Juliana não chorou. Só ficou sentada, rígida, enquanto era levada. 6 meses depois do julgamento, Marcelo me convidou para jantar num restaurante bonito no centro de Curitiba, para onde tínhamos ido viajar por uns dias. Não era uma ocasião especial, ou pelo menos ele não tinha dito que era. Mas quando chegamos, me dei conta de que não era um jantar comum. Patrícia estava lá junto com o Dr. Rezende, o delegado Carvalho e a investigadora Silva, e várias outras pessoas que reconheci do hospital. O que é tudo isso? Perguntei confusa. Marcelo sorriu. Aquele sorriso genuíno que eu não via há anos. É um agradecimento para todas as pessoas que me salvaram. Levantou-se, pegando um microfone que apareceu do nada. Eu quero agradecer a cada pessoa nesta sala. Vocês me devolveram a minha vida, não só no sentido literal, mas me deram a chance de recomeçar, de ser a pessoa que eu deveria ter sido o tempo todo. Olhou para mim então, e os olhos dele estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Mas especialmente quero agradecer a minha mãe, que nunca desistiu de mim, mesmo quando eu a empurrei para longe, que correu para o hospital sem pensar em mais nada além de estar ao meu lado, que teve a coragem de escutar quando teria sido mais fácil ignorar, que lutou por mim quando ninguém mais podia. Fez uma pausa, secando os olhos. Mãe, eu passei 5 anos sendo ingrato, distante, cego, mas eu prometo que vou passar o resto da minha vida compensando, sendo o filho que você merece, sendo o homem que você me ensinou a ser. Não consegui conter as lágrimas. Eu me levantei e o abracei enquanto todos aplaudiam. Você já é esse homem, sussurrei. Sempre foi. Mais tarde, naquela noite, depois que todos foram embora e ficamos só nós dois, caminhando pelas ruas iluminadas da cidade, Marcelo falou sobre o futuro. Eu quero fazer algo significativo com tudo isso, ele disse. Criar uma fundação, talvez, para ajudar vítimas de violência doméstica e fraude familiar. Isso seria incrível, e eu quero que você seja parte disso, não só como minha mãe, mas como sócia. Sua história, sua coragem, pode inspirar outras pessoas. Pensei naquilo. Por anos fui invisível, ignorada, posta de lado. Mas naquele momento no hospital, quando ouvi aquela conversa terrível, encontrei uma força que não sabia que existia. Sim, eu respondi. Vamos fazer isso juntos. Hoje, 3 anos depois, a Fundação Novo Amanhecer já ajudou mais de 200 famílias. Oferecemos suporte legal, psicológico e financeiro para vítimas de abuso e fraude. Treinamos profissionais de saúde para reconhecer sinais de envenenamento doméstico. Damos palestras em hospitais, universidades e centros comunitários como o Centro Cultural de São Paulo. Marcelo administra a parte financeira e legal. Eu conto a nossa história, a nossa jornada de quase tragédia à redenção. E Patrícia, nossa heroína silenciosa, treina enfermeiras por todo o país para confiarem nos seus instintos, para não ignorar quando algo parece estar errado. Juliana cumpre sua sentença numa prisão estadual. Ouvi dizer que dá aulas de inglês para outras detentas agora. Não sei se encontrou alguma redenção lá dentro. Não sei se algum dia vai entender a magnitude do que fez. Não penso muito nela. Ela não merece esse espaço na minha cabeça. Em vez disso, penso em segundas chances,
em como um momento de coragem pode mudar tudo, em como nunca é tarde para reconectar, para reconstruir, para recomeçar. Marcelo vem jantar toda semana. Agora cozinhamos juntos, rimos juntos, curamos juntos. Ele conheceu alguém novo, uma mulher maravilhosa chamada Valéria, que trabalha na fundação. É gentil, genuína, transparente. Tudo que Juliana fingiu ser. E quando os vejo juntos, quando vejo meu filho finalmente feliz de verdade, sei que tudo valeu a pena. Cada momento de dor, cada segundo de medo naquele corredor de hospital, porque eu sou mãe. E é isso o que as mães fazem. Lutamos, protegemos, nunca desistimos. Mesmo quando o mundo inteiro diz que estamos erradas, mesmo quando nossos próprios filhos nos afastam, mesmo quando nos tornamos invisíveis, continuamos lá, sempre esperando o momento em que seremos necessárias. E quando esse momento chega, mostramos uma força que nem sequer sabíamos que existia. Tenho 67 anos agora. Meu cabelo está mais grisalho, minhas rugas mais profundas, mas nunca me senti mais forte, mais viva, mais necessária, porque descobri algo essencial naquele dia terrível no hospital. Descobri que o amor verdadeiro nunca se rende. E essa é uma lição que levo comigo todos os dias, que compartilho em cada palestra, em cada conversa com as famílias que ajudamos. Nunca subestime o poder de uma mãe que luta pelo seu filho. Nunca ignore aquele instinto que diz que algo está errado. E nunca, nunca desista das pessoas que você ama, porque no final é esse amor que nos salva. É o amor que nos torna inquebrantáveis. Agora, se você gostou desta história, clica em se inscrever e me diz nos comentários que parte te deixou de boca aberta. Ah, e não esquece de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que eu não posto por aqui. Eu te espero lá.